Olha, Antenado, com a Taça Guanabara conquistada pelo Flamengo, eu acho que já dá para fazer um balanço de coisas boas e muito boas e coisas que ainda podem melhorar nesse time do Tite em 2024. Claro que a torcida está otimista e com toda a razão, não só pelo título da Taça Guanabara, mas, poxa, sem levar gol, invicto sem levar gol, é impressionante. As coisas estão muito boas para o Flamengo, mas sempre tem o que melhorar. Então, bora! São 7 coisas muito boas e 4 coisas que ainda podem melhorar. Começando agora para você mais um vídeo aqui no canal do Antenados na Jogada. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar! Opa! E aí, Antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo clique, muito obrigado pela companhia. E se você apoia aqui a mídia independente mais imparcial do Brasil, 100% jornalismo independente e 100% imparcial. E a gente vê que a imparcialidade é uma coisa rara, é um artigo de luxo nos dias de hoje. Então, muito obrigado se você apoia aqui o Antenados na Jogada com o seu like, com a sua inscrição, que são de graça para você, mas para a gente aqui vale muito. E também, se você considera a possibilidade de ser membro aqui do Antenados na Jogada, e aí vai ajudar demais e ainda vai poder participar da nossa programação, dos nossos programas. Muito obrigado mesmo de coração, Antenado. Você mora aqui, vamos lá. Pois é, Antenado, olha só, vamos começar aqui com os pontos positivos, que são vários, né? O time do Tite encantando aí, a torcida do Flamengo tem muitos motivos para ficar otimista, e vamos a eles aqui, começando com o número 1, o time compacto e competitivo. Antenado, o Flamengo sempre teve qualidade, sempre teve jogadores de qualidade, isso não é de agora, e você já sabe. Mas a gente sabe também que o Flamengo era um time espaçado na maioria das vezes, um time vulnerável, um time desorganizado, um time que era pouco combativo, um time às vezes indolente, e isso não está acontecendo com o time do Tite. Não está. O Flamengo há muito tempo não era visto tão organizado, padrão time europeu, hein? Com as linhas recompostas, aproximadas, compactadas, dando muita dificuldade para os adversários criarem jogadas e finalizarem no gol do Flamengo. Ah, mas é campeonato carioca. Sim, mas nos clássicos e vem melhorando ao longo aí dos jogos. São poucos jogos ainda, mas só o fato de não levar gol no Campeonato Carioca só levou gol com o time do Mário Jorge, o único gol, inclusive, do artilheiro do campeonato, Carlinhos, poxa, no Nova Iguaçu, isso com o Flamengo, com um time alternativo, time de meninos, time C, então, obviamente, é um detalhe muito relevante para a gente considerar. Tá de parabéns aí o Tite, porque tá conseguindo dar esse padrão, essa dinâmica ao time do Flamengo, coisa que todo mundo gostaria de ver, né? Tava todo mundo esperando. Número 2, Arrascaeta voando. E é, Antenado, a Arrascaeta tá voando mesmo, e o número 1 tem a ver também com o Arrascaeta. O Arrascaeta tá dando combate, o Arrascaeta não tá sendo mais substituído, na maioria das vezes, né, como vinha acontecendo, se arrastando do jeito que ele saía, sem conseguir andar direito. Um jogador que é novo, tem menos de 30 anos, né, que tinha tudo aí para tá voando, tá no auge da forma física, com muitas lesões que ele vinha tendo, não estava conseguindo, ficando de fora muitas vezes, e eu lembro muito bem que tanto o Tite quanto o Fábio Massaridian, que é preparador físico do Flamengo, da própria comissão técnica do Tite, não permanente do Flamengo, mas permanente do Tite, eles já falavam sobre essa forma do Arrascaeta que eles estavam trabalhando pós-lesão, né, aquela lesão que ele teve, aquela contratura no bíceps femoral, né, na parte posterior da coxa, que é uma lesão terrível para o jogador de futebol, uma lesão temida na maioria das vezes, o tratamento muito difícil. Então, estão conseguindo tratar, o Arrascaeta não vem sofrendo, pelo menos até agora, que continue assim mais lesões, e ele, consequentemente, vem melhorando muito a forma física dele nos jogos, dando mais combate, sendo mais participativo e também, tecnicamente, com a bola. A gente sabe que ele tem muita qualidade e contribuindo muito mais, e vem acontecendo isso, o Arrascaeta fazendo gols e criando jogadas, e dando aquela qualidade dele, genial que ele tem. A Arrascaeta é craque. E agora o outro uruguaio que está chegando no Flamengo, né, esse ano, em 2024, que já chegou e chegou chegando, De La Cruz, encaixando. Isso se deve muito ao Gerson, né, cara? Porque se o Gerson jogava ali junto com a Arrascaeta, com o De La Cruz caindo mais pelo lado direito, e ficando o time do Flamengo meio manco, meio desequilibrado taticamente, sem o Gerson, eu sempre falo aqui e falava desde antes, o time do Flamengo teria a possibilidade de ficar mais equilibrado, com o Arrascaeta mais ali na função de camisa 10, o De La Cruz como motorzinho do meio de campo, coisa que o Gerson não consegue ser na mesma intensidade,
e o Pulgar sendo o primeiro volante. E o Flamengo tendo a formação lá com os pontas, né? Normalmente Cebolinha e Luiz Araújo, que dão muito combate, voltam muito para marcar e também ajudam na criação das jogadas, e tendo os laterais também. Então, essa formação o Flamengo encaixou aí, tá bem encaixadinho, tá bem azeitado, e o De La Cruz tem muita participação nisso. A intensidade que ele tem, a qualidade dele, obviamente, mas principalmente esse fator dele ser um jogador muito intenso, a gente sabia disso desde o começo, não só pelo que ele fazia no River, mas também pelo que ele fazia e faz na seleção uruguaia. Então, De La Cruz, nessa função de segundo volante, assim, de um jogador, de um meia de ligação literalmente entre defesa e ataque, é fundamental. Um médio, literalmente um médio, e com muita liberdade para tanto defender e atacar. O De La Cruz está muito bem mesmo, está se encaixando perfeitamente nessa função. Número 4 aqui, Pedro Artilheiro. E aí vale a gente esmiuçar isso aí, porque o Pedro, que chegou até a ser meio vaiado, apesar de eu ter achado um mimimi, porque não foi uma vaia clara, aquela vaia sonora, assim, de Maracanã, foi galerinha que vaiou, outra que aplaudiu, enfim, para a entrada do Gabigol. Mas o Pedro, cara, tá muito bem. Ele também tá um pouco mais intenso, ele também tá se movimentando, tá confiante, tá fazendo muitos gols. Tá jogando bem e tá fazendo muitos gols. Ele tem 10 gols em 10 jogos nessa temporada, contando os amistosos lá de Orlando, contra o Philadelphia e contra o próprio Orlando City. É impressionante. Ele igualou a artilharia do Campeonato Carioca com 8 gols em 8 jogos. Então o Pedro tá muito bem. É o titular absoluto do Tite nesse comando do ataque e igualou, inclusive, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, em números como artilheiros do Maracanã, do novo Maracanã. Os dois, você sabia, Antenado, que são os artilheiros desse novo Maracanã, que nasceu, digamos assim, em 2013? Pois é, o Gabriel, 77 gols, e o Pedro com esse gol, com esse golaço, inclusive, né? Dando chapéu no goleiro, chegando primeiro, dando chapéu no goleiro e completando sem deixar a bola cair para o fundo da rede. Gol vazio, mais um que ele fez pelo Flamengo, ele chegou a 77 gols. Mesmo número do Gabriel, como artilheiro do novo Maracanã. Então, Pedro voando. Número 5, zaga sólida. Carolino Apaixonado e Fabrício Bruno, ambos voando. Bom, a notícia triste aí é que o Fabrício Bruno quebrou o nariz, ele fraturou o nariz no choque de cabeça no jogo contra o Madureira. Não sabemos ainda o tempo que ele vai ficar de fora. Claro que o nariz, ele pode usar uma máscara de proteção, então a gente imagina que não seja tanto tempo assim, mas de qualquer forma, o Fabrício Bolt, né, que ele se considera o jogador, o zagueiro mais rápido do Brasil, que ninguém ganha dele na corrida, e tem um fundo de verdade isso aí, muito bem. E o Carolino, o Léo Pereira, além de tudo fazendo gol, cobrando falta magistral, Carolino voando. O que essa Caroline, né, fez de bem para o Léo Pereira? Impressionante, cara. O que fez e o que está fazendo de bem para ele. E o Flamengo ainda tem o Davi Luiz com um esquema fechadinho. O Davi Luiz também está bem, por incrível que pareça. Davi Luiz também está muito bem. O Flamengo ainda tem o Cleiton. O Flamengo ainda está contratando, parece que já está fechado realmente com o Léo Ortiz. Então, é uma competitividade absurda. E a gente vai falar isso mais para frente nos pontos que ainda podem melhorar sobre a variação tática, as variações desse time do Flamengo. Até agora, a zaga, não só pelo sistema defensivo, mas a própria zaga muito sólida, jogando muito bem, e não só os zagueiros titulares, não só Léo Pereira e Fabrício Bruno. Então, vamos lá ao ponto número 6. O que tá bom de número 6, laterais seguros e ajudando o ataque. Pois é, Antenado, isso aí surpreende até pelo fato de ser o Tite o técnico, né? Normalmente os laterais do Tite não avançavam tanto na Copa do Mundo, a gente viu isso, apesar de terem se machucado e terem jogado laterais improvisados, mas o Varela tá apoiando bastante, ainda que não seja um grande lateral driblador, ofensivo e tal, mas também tá ajudando. E na marcação, muito sólida, como eu falei, o time muito encaixado, muito compacto, e tanto o Vinha, que é uma função assim mais equilibrada, um lateral mais equilibrado, quanto o próprio Ayrton Lucas estão muito seguros, encaixados nesse time do Flamengo, não dando brechas, não dando sustos na torcida, e realmente está de parabéns, tanto Ayrton Lucas quanto o Vinha também, e claro, quanto o próprio Varela. Ainda tem o Wesley, que pode, nesse time encaixado, entrar, e a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso aí. E o tópico número 7 aqui, ó, meninos da base, boas surpresas, é o tópico bom número 7. Cara, impressionante, como eu falava aqui, o Igor Jesus é um
moleque com muito potencial, e eu já enxergava isso desde o ano passado, sempre gosto de lembrar, desde aquele jogo contra o Botafogo no Campeonato Carioca de 2023, que o Flamengo jogou com um time alternativo, ganhou por 1-0 com gol do Matheus Gonçalves. O Igor Jesus jogou muito bem, ele foi inclusive o responsável, digamos assim, pela lesão do Patrick de Paula, porque ele deu uma entortada, um drible desconcertante, que o Patrick de Paula acabou torcendo o joelho e se lesionou. Patrick de Paula do Botafogo, que está se recuperando e deve voltar em breve, mas o Igor Jesus era um jogador que já me agradava desde aquele momento, foi pouco utilizado, não entendi o porquê, agora novamente foi utilizado quando o Flamengo ficou sem o Pulgar, sem o Alan, e correspondeu. Então, parabéns aí para o Igor Jesus, que mesmo com o tempo fora, ele não perdeu o foco, a confiança e voltou muito bem, dando conta do recado e dizendo aqui, ó, aqui tem volante. E o Thiago Maia, que perdeu espaço mesmo, e é outro episódio, outro capítulo que a gente vai falar depois no vídeo curto nas redes sociais, que é um absurdo que estão fazendo com o Thiago Maia, escanteado lá, e não acontece a venda do Thiago Maia para o Internacional, pelo menos por enquanto, e a janela está se fechando. Eu falei aqui do Igor Jesus, tem o próprio Vitor Hugo também, tem o Matheus Gonçalves, vários meninos da base muito bem nesse momento. Muito bem, Antenado, agora vamos aos pontos que podem melhorar, porque de fato ainda tem coisas que podem melhorar ainda mais e contribuir para esse time do Flamengo crescer, esse elenco do Flamengo crescer. Número 1, BH e Gabi. Pois é, a dupla fantástica, dinâmica de ataque que era do Santos, depois do Flamengo, eterno Flamengo de 2019, do Jorge Jesus, e depois de outros momentos também, né, que jogaram juntos, Brasileiro de 2020, a própria Libertadores de 21, que o Flamengo foi vice-campeão. Cara, BH e Gabi não estão bem. Não estão bem. O BH também não está bem, o Bruno Henrique também não está bem, e o Gabi ficou de fora do jogo por uma pequena lesão, uma coisa ali discreta, esteve lá no Maracanã, agora não está bem, e a gente tem que sempre acompanhar isso, né? O BH renovou o contrato, o Gabi está sem contrato, o Landim, ontem, após o jogo lá na conquista da Taça Guanabara, na comemoração, ele falou para os jornalistas que o Gabi não vai sair no mandato dele, então, mas não falou também sobre a renovação. Sempre esse impasse, o Gabi vai ser vendido, agora antes do meio do ano, não vai ser vendido, ele vai renovar o contrato dele, não vai, ele vai sair de graça no final do ano, o que vai acontecer com o Gabigol? O Bruno Henrique não, o Bruno Henrique renovou o contrato por 3 anos e está ganhando uma fortuna, mas não está bem. A gente espera aí que isso melhore, que isso mude muito em breve, né? Pode melhorar, número 2, olha lá, aproveitamento correto de Vitor Hugo e Matheus Gonçalves. Eu falei dos meninos da base que estão dando conta do recado, estão muito bem. O Vitor Hugo é uma grata surpresa, que ele está jogando bem, ele entrou vários jogos no Campeonato Carioca muito bem, mas eu acho que ontem, pelo menos, nesse jogo contra o Madureira, ele entrou numa posição que seria mais a do Matheus Gonçalves, que ele tá bem lá na ponta direita, né? Ele tem entrado bem nessa função, na meia ponta direita. Mas assim, é mais a do Matheus Gonçalves. E o Matheus Gonçalves entrou que seria mais na do Vitor Hugo, que é aquela função ali de falso 9, de meia atacante, um substituto do Arrascaeta, digamos assim. Então, não sei por que o Tite inverteu a posição dos dois e não dá para entender, sendo que, como eu falei, Matheus Gonçalves muito mais ponta direita e o Vitor Hugo muito mais um meia, muito mais um jogador centralizado. Mas o Vitor Hugo ainda assim, mesmo na ponta direita, está muito bem. Matheus Gonçalves que ainda pode melhorar, né? Pode demonstrar mais esse potencial dele, só que eu acho realmente que ele jogando pelas pontas joga muito melhor. Pode melhorar, número 3, variações táticas. Antenado, o time do Flamengo, o elenco do Flamengo é muito rico, é de muita qualidade. Agora, o Tite, que está acertando o time, ele pode e deve variar cada vez mais as formações táticas. Não precisa ser, apesar de ter encaixado desse jeito aí, né, esse 4-3-3, digamos assim, esse 4-2-3-1, né? Na verdade, De La Cruz seria um 4-1-4-1, enfim. Essas variações aí de 4-3-3, né, que o Flamengo tem. Mas assim, o Flamengo pode, por que não, jogar num 4-4-2 com mais um volante no lugar de um ponta, eventualmente, seja do Cebolinha, seja do Luiz Araújo, e aí poderia botar 2 atacantes que se combinem mais, como o próprio BH e o Gabi, que não estão bem, mas enfim, podem voltar a jogar bem, fazem muito bem esse papel de 2 atacantes móveis que se completam. Pode ser próprio Pedro e Gabi também, que foram muito bem em 2022, nas conquistas da Taça da Copa do Brasil e também da Libertadores. Enfim,
E aí entraria o Flamengo agora com essas opções de volante, tem Alan, tem Igor Jesus, tem o Pulgar, o Flamengo poderia jogar tranquilamente num 4-4-2 ou até num 3-5-2, por que não? E aí o terceiro zagueiro com o Léo Ortiz chegando aí, Davi Luiz bem também, Davi Luiz joga tanto de líbero quanto também na esquerda, quanto também na direita da zaga, poderia fazer esse terceiro zagueiro, o Flamengo poderia jogar com o Wesley eventualmente, né, num time mais alternativo, em alguma situação como um ala, como esse ala pela direita, e o Ayrton Lucas, que tem essa função assim de ser um jogador mais incisivo, mais de ataque, ou até com os pontas mesmo, os pontas virarem alas, por que não, né? E aí jogarem com os pontas e mais 2 atacantes lá na frente, por que não? Tem muita opção, muita oferta, muita riqueza de elenco para poder variar. Eu acho que o Tite está dando mole nisso. Ele podia ter aproveitado esses jogos do Campeonato Carioca para testar mais alternativas. Mas o Tite é aquele cara que faz meio pão, queijo, né? Não varia tanto assim, não gosta de, por exemplo, como o Fernando Diniz, que é mais doidão, que gosta de mudar todos os jogadores de posição, enfim. É um mérito do Tite isso, mas eu acho que ele poderia variar um pouquinho mais, como eu falei aqui, o Flamengo dá muitas opções para ele. E aí o pode melhorar número 4, mais posse de bola. É outro problema, digamos assim, entre aspas, do Tite, que é um técnico, como a gente falou aqui, que arma times muito seguros, mas o Flamengo pode tranquilamente controlar mais o jogo, e eu falo controlar não só para atacar, mas também para se defender com a posse de bola. O time se defende com a posse de bola, tocando, botando o outro na roda, não deixando o adversário tocar na bola. E aí, se você está com a bola, o adversário não vai te atacar. Claro, se você perder a bola na frente, vai proporcionar uma transição rápida para o time adversário, né? Um contra-ataque, digamos assim. Mas se o time tiver esse traquejo de trocar passes assim, em linhas médias, não precisa nem ser lá na frente, lá muito na frente, ou até na própria defesa, mas não tão atrás, eu acho que sim, o Flamengo pode até se poupar muitas vezes de ficar correndo atrás da bola ou muito fechado com linhas mais para baixas do que médias. Então, você vê várias vezes o time do Flamengo não tendo tanta posse de bola assim, mesmo sendo superior aos seus adversários, isso desde o ano passado, inclusive nesse ano agora. Então, acho que esse é o quarto item que o Flamengo pode melhorar. Deixa o seu like, você comenta aqui se você acha que tem mais um ponto positivo a ser observado, um ponto que pode melhorar também, que você pensa aí eu não falei, ou se você não concorda com algum, enfim. Pode deixar o teu recado aqui embaixo, eu vou ler e a gente vai trocar essa ideia, beleza? Muito obrigado a você que assistiu até aqui, muito obrigado a você que apoia o Antenados na Jogada. E aqui torcemos sem parar sempre, sempre para um futebol melhor. E aqui jornalismo imparcial, independente, é oposição sempre. Tamo junto, valeu, fui!